Boa noite, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez aqui no nosso canal, no nosso espaço do Eurípides Barçanufo, Grupo Espírita. É com muita alegria que nós temos essa abertura hoje para batermos um papo, uma conversa com uma pessoa muito especial que já vai entrar aqui para conversar. Deixa eu colocar. Eu vou esperar a nossa convidada entrar online. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite já, boa noite. Como Boa vai, meu amigo? noite. Tudo bem? Estamos aqui nos recuperando, firmes, Um né? dia de cada vez, porque o clima, não é? Sim, Pede atenção e cuidado, não é? sim. Aqui é qualquer coisa, é um resfriado, é uma coisa, mas a gente não desiste. A gente é como eu digo, né? Um passo de cada vez. Tem que ser, né? Sim, exatamente. Um passo de cada vez, que alegria te ver. Muito bom e é um prazer muito grande você estar aqui com a gente Muito no, obrigada, no- no nosso espaço, muito na obrigada. nossa essa casa espírita que está engatinhando, né? Muito sagrada, já apresenta uma luminosidade maravilhosa, não é? É uma responsabilidade muito grande, né? Sim, muito grande. Você tem conhecimento disso, né? Bom, Eu só ahn, para pontuar, para a gente tentar dar todas as respostas, não ficar nada sem responder, eu organizei de forma bem tranquila, bem sucinta. tá bom. Então tá bom. Vamos fazer assim. Como é que você quer que a gente faça? A gente faz uma oração Ô Senhor Jesus, a oração sempre sempre, né? Então, nós. ah, pode fazer a oração? Então agora, vamos Por fazer? favor, meu amigo, conduza, porque a sua condução é sagrada. Então vamos lá. Então eu queria convidar todos nesse momento para nos colocar numa posição bem tranquila, bem relaxante, bem confortável em nossos assentos. Se a gente estiver deitado, uma posição bem confortável. Respirarmos bem fundo, soltar o ar bem devagar, fechando os olhos físicos, esquecendo um pouco os barulhos e ruídos externos e sentindo através do nosso interior o abraço do Mestre Jesus, do amor incondicional do Mestre Jesus. Esse amor que nos nutre, que nos sustenta, que nos ensina, nos educa. Agradecendo ao Mestre pela vida, pelo alimento, pela saúde, pelo sustento, pelo agasalho, pela oportunidade de recomeçar a cada dia, pela oportunidade de abraçar, de ser abraçado, de estender a mão para pedir ajuda e de estender a mão para ajudar. Agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos nossos amigos da natureza, ao patrono desta casa, Eurípides Barçanufo, nosso querido Bezerra de Menezes, a equipe maravilhosa do Dr. Fritz, que conduz um trabalho maravilhoso. E assim, envoltos e sentindo a energia incondicional
do amor do Cristo, pedimos a Ele, Nazareno, para darmos início a esse bate-papo no Eurípides Bassanufo. Que assim seja. Amém. Ai, bom, Então, para muita paz, filho. Obrigada. Desculpa. existe. Não, não, vamos lá. Eu vou fazer uma breve apresentação para quem não conhece ou está conhecendo, né? Ah, então, como a gente, né, já falou, nós temos assim, para a gente é um privilégio, né, estar recebendo, né, você, né, Eliane Gonçalves, Obrigada. né, que tem uma trajetória de 40 anos, né, dedicados à espiritualidade, à caridade, né? A Eliane, ela é fundadora da Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, né, que tem sede em Sabará, Minas Gerais, né? Ahn, né, você é uma referência, né, no trabalho de cura, né, e você é a médium, né, do Dr. Fritz, realizando atendimentos. Isso é uma coisa que é importantíssimo a gente frisar, né? Atendimentos gratuitos, Sempre, né? sempre, Sempre, né? sempre, Isso é uma sempre, coisa que a gente sempre, né? É sempre bom a gente sublinhar, né? sempre. Que busca o equilíbrio físico e espiritual de milhares de pessoas ao redor do mundo. Verdade. Então, assim, é uma honra a gente conhecer um pouco mais, né? Através das perguntas que vão ser feitas, né? É, existe muita dúvida, né? Como é que começou, né? Então, como é que você quer que a gente faça? Que a gente passe para as perguntas logo? Você quer falar alguma coisa antes? Fique à vontade. Não, vamos às perguntas tão importantes que tenham resposta todas, não é? Sim, 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 sim. A minha alegria de estar aqui hoje, de adentrar nessa casa tão sagrada, é difícil colocar em palavras. Eu acho que a palavra que eu poderia estar é gratidão. Eu É muita também, uma gratidão. gratidão. Muita gratidão. Eu acho que a gratidão é uma coisa muito boa. Eu também, assim, para mim, o trabalho com a espiritualidade ele é muito importante e, Isso, mu- e gratidão. muito, e muito sério, né? Muito sério, É, muito muito sério. sério. Bom, existe aqui, a primeira pergunta que eu tenho é assim. Eu não sei, eu acho, se você está seguindo, eu acho que é esse aqui. Você sente, Eliane, você sente alguma diferença na energia ou na forma de atuação do Dr. Fritz quando ele trabalha em diferentes países? Isso impacta de alguma forma os atendimentos espirituais? Em relação à energia dele, não. Quando ele está aproximando, não. É uma energia inconfundível. Mas cada país ele traz uma energia específica. Londres, por exemplo, tem uma energia dourada, que eu falo é dourada, não é? É uma energia, é uma espiritualidade muito equilibrada. Acredito que tenha muito a ver com pessoas como você, que busca estar estabelecendo pontos importantes de trabalho que a humanidade precisa tanto. Mas Londres tem uma energia dourada, equilibrada e calma e tranquila. É uma espiritualidade maravilhosa. E isso impacta positivamente os trabalhos, sim. Hum, Positivamente, sim. porque cada país, cada cultura tem uma energia, né? Então ele vai trazer Tá? alguma coisa, né? Tem uma história, vivências, Exatamente. não é? Sim, sim, sim. Imagino que no Brasil seja uma experiência completamente diferente, né? Tem suas nuances, não é? Sim, sim, acredito. Mas é muito Acredito. sagrado, é. É muito sagrado, sim. Então vamos lá. A segunda é quando você percebeu que em sua jornada trabalharia com o Dr. Fritz? Existe algum outro médico ou espírito que atua em conjunto? É uma equipe? Eu nunca soube. Tá. Eu nunca soube. Eu já até falei isso outras vezes, eu nunca soube. E ele falou, ele me deu a notícia.
o que acontece com a medicina espiritual é o que acontece na medicina física. Os médicos têm a sua equipe. Então, a equipe espiritual ela trata de limpar o ambiente, ter muito cuidado com o acúmulo de miasmas. É, é isso tudo que pode trazer uma infecção, tudo isso é tratado. Quando eu falo de infecção, eu falo da a infecção mesmo espiritual, a infecção Sim. perispírita. Então, essa asepsia do ambiente, ela é tratada e preservada por essa equipe. Então, Uhum. existe essa equipe, sim. É, porque a espiritualidade, até onde eu sei, assim, trabalha em equipe. Então, Sim, o trabalho é sempre em equipe, né? Tem a parte que sempre em equipe. a gente faz a nossa parte e eles, não é? É muita coisa. Tem os que buscam tranquilizar os pacientes, tem os que ajudam na analgesia, então são cada um desenvolvendo um trabalho no seu campo específico de uma forma muito bem organizada. Sim. É um trabalho, assim, maravilhoso. Sim. Hum, Tem uma outra pergunta. Aqui está perguntando, o espírito do Dr. Fritz, ele pode incorporar ou dar a passagem mais de um médium ao mesmo tempo e realizar essas cirurgias? Olha, para quem busca se esclarecer um pouquinho, no livro dos médios, por exemplo, a resposta é não. No caso, o espírito, uma pessoa encarnada, no caso, viva, né? Diga assim, no sono, em estado de transe, pode estar projetando, sim, através do seu corpo espiritual e pode ser tocado e sentido, mas dessa forma, não há essa possibilidade. Seria bom se fosse possível, mas não há dentro do que a espiritualidade nos traz e informa. É, o Dr. Eurípides Bassanufo, Hum, ele tinha essa facilidade quando encarnado, né? Como ele ajudou até sim, em parto, né? Em é, projeções, não é? Uma mediunidade maravilhosa, fantástica. Então, em estado de transe ou quando está dormindo, isso é possível, sim, com certeza é. Graças a Deus é assim. sim, ótimo. No caso do Hum, encarnado. do encarnado, né? É. Ah, porque no espírito tem que ter a sintonia, tem que ter todo um trabalho, tem que ter todo um. Seria até, de certa forma, se for olhar de uma forma bem ética, bem de respeito, que a espiritualidade preza tanto, não seria muito correto, né? Sim, 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 sim. É verdade, isso é verdade, sim. É porque é muito sério, né? É um trabalho sério, então Sério, a é gente muito não sério. pode, né, brincar. As cirurgias são realizadas no corpo físico ou no corpo etérico, no corpo fluídico? Nos dois, não pode tratar uma doença sem buscar tratar a causa. Então, nos dois. É importante Sim, que seja tratado nos dois. sim, perfeito. Ah, Existe uma egrégora de espíritos, aqui já foi respondido, né, que atua em Aham, nome do Dr. Fritz nas cirurgias espirituais? sim, foi respondido. Já. Não, Não. Isso é muito importante. Vamos lá. O ceticismo em relação à mediunidade ainda é muito presente. muito. Muito presente. Como é que você lida com críticas e dúvidas sobre o trabalho realizado por você e pela Fraternidade Olhos da Luz? Eu já sofri muito com isso. Sofri, assim, sofrimento mesmo, de angústia. Principalmente lá atrás, no passado, pelo fato de ser mulher. E, Hum, e é interessante estar falando sobre isso hoje com uma pessoa amiga, que a espiritualidade, ela busca sempre estar nos trazendo oportunidade de estar dando testemunho aquilo que falamos sempre, que acreditamos e que passamos para as pessoas. O espírito, ele não tem sexo, não é? A aham, espiritualidade busca o veículo mediúnico, ela não busca a sexualidade do veículo mediúnico.
Sim, isso é Então, em importante. relação às críticas, até um dia que o Dr. Fritz falou para mim assim, filha, não busque provar nada para ninguém. Ah, Um dia todo mundo vai descobrir, todo mundo vai chegar um momento que todo mundo vai descobrir. Ele ainda falou assim, todo mundo um dia vai morrer, não é? ah, Todo um dia todo mundo vai partir e sim. todo mundo vai se esclarecer com certeza. E eu fiquei mais tranquila em relação a isso. Sim, sim, porque acho que a crítica ela sempre vai existir, né? O incômodo sempre vai existir, né? Eu acho que o trabalho ele tem que continuar, independente, né? Quando a gente faz o trabalho, como você faz, que vem lá de dentro, um trabalho que a gente vê que é um trabalho honesto, um trabalho realmente, Graças a Deus. né? E então isso, claro que vai incomodar, claro que gera dúvidas, né? Mas eu Ah, hoje, se eu falar com você que isso me incomoda em alguma coisa, eu acho que não mais, que não bom. mais, em nenhum momento, não mais. Eu fico um pouco nervosa quando estou diante de você, assim como agora, porque Estamos, é, é muito estamos, carinho que eu tenho por ti, muito respeito, então estamos. é verdade, tá? É Estamos isso, nervosos. Não é, o trabalho é muito sério mesmo. muito. Ah, seu trabalho envolve curas espirituais que desafiam a lógica da medicina tradicional? Como você explicaria esse fenômeno para alguém cético? Eu buscaria, como eu faço, estar explicando de forma bem razão, bem Hum, científica, que é como a espiritualidade trabalha. É aquele momento em que se pensava que existia uma mágica, um tocar e uma transformação. Hoje em dia já se compreende que existe um esforço espiritual trabalhando no corpo físico que não é fácil. ah, Então, trabalhar células, tecidos, proteínas, tudo isso no corpo para poder proporcionar uma regeneração de alguma parte, de algum tecido, como eu já falei, não é fácil. Isso pede muita seriedade e uhum, comprometimento da espiritualidade. sim, Então, sim. no primeiro momento, entregamos uma explicação totalmente embasada na ciência, que é o que é importante que seja ouvido. E no segundo momento, eu Ah, respeito muito e espero o momento de cada um, sem criticar, sabe? Mas aceitando. sim, sim. É, porque todo mundo tem seu tempo de compreender, né? Então, né? O importante é que o trabalho está sendo feito, né? Exatamente. Porque se a pessoa não estiver pronta para entender, a gente tenta, a gente explica. Mas, como você fala, né? Você não se afeta, não se incomoda, não com a crítica, com, Hoje né? em dia, não, meu amigo. Hoje em Isso dia, é a melhor forma, né? Se proteger, né? E continuar o trabalho, né? Que é uma. o lapidar, ele pede que lasca seja tirada da gente todos os dias. Eu agradeço por cada lasca que foi tirada de mim. ah, Entendo. Eu sei que o trabalho é complicado, às É vezes complica. abençoado. É abençoado. Na sua visão, até que ponto a crença do paciente influencia no resultado do tratamento? Nenhum. Não Uhum. influencia. Não influencia. Deus, ele não pede que acredite. Deus não pede isso. Não influencia. Se você acredita ou se você não acredita, você recebe o amor de Deus da mesma forma. Perfeito. Porque Deus não vai distinguir ninguém, né? Não, A gente que ainda está aprendendo isso, né? Mas a exatamente. espiritualidade, a própria equipe do Dr. Fritz, é bem correta, bem, mas o amor incondicional está ali presente, né? Então não existe isso, né? Não Isso existe. é uma coisa daqui da Terra, né? Totalmente. Mas vamos lá, tem mais aqui. A responsabilidade, que já foi falado, né, de É. atuar como canal para um espírito tão renomado é imensa. Como você encara esse compromisso e de que forma isso impacta a sua vida pessoal? Eu nunca, olha, até um tempo atrás, eu nunca olhei do Dr. Fritz assim. Eu fui descobrir isso que você falou de renomado
a partir do momento em que eu, Eliane, teve uma vez que eu estava saindo da fisioterapia encurvada de muita dor e tinha gente na minha frente fotografando eu com dor e eu com muita dificuldade de andar e fazendo isso. Então, ali aquilo falou assim, meu Deus, por que que isso está acontecendo? E eu conversei com as pessoas e começaram, porque eu fico muito focada ali dentro, no que está acontecendo ali dentro. Eu não fico buscando coisas Aham. externas. Então, em relação a impactar a vida da Eliane, é só mesmo porque se eu comprar um refrigerante, vão falar que o Dr. Fritz está comprando um refrigerante, É sabe? verdade. É só isso, mas é aprendizado sobre aprendizado. Eu não tenho o que me queixar, é gratidão mesmo. Uhum. E Dr. Fritz, ele foi se apresentando para mim de uma forma muito simples e diária. Respeito ele muito, minha vida ele é dele. O trabalho, acho que com a espiritualidade, na espiritualidade, ele exige, né, essa consciência, ah, eu quero fazer o trabalho vai se apresentando, né, e a gente vai, né, se unindo ao trabalho. Aí chega um momento que eu entendo você, é difícil de separar você do trabalho, né, Não porque separa mais, é. não E separa, né? essa questão de renomado só existe aqui na Terra, para a espiritualidade não existe, não. Por É isso que a verdade. gente não percebe muitas vezes. Não existe. Aqui é. Você já viveu alguma experiência marcante ou extraordinária durante um atendimento que reforçou ainda mais sua fé na missão? Durante o atendimento, é muito complicado para eu dar essa resposta, como Sim. até gostaria de ouvir. Porque eu geralmente me preparo dentro de um banheiro, e quando eu vou sair do banheiro, eu falo, meu Deus, a partir desse momento aqui, eu não sei o que vai acontecer. E eu sei que já chegou na Olhos da Luz e procurando ele pessoas infartando, pessoas com picada de escorpião, então coisas que eu fiquei sabendo depois e meu coração acelerou e eu fiquei muito nervosa porque poderia acontecer tudo e tudo. E, Uhum. e Dr. Fritz, eu sempre disse para ele, Senhor, se um dia o Senhor pedir para eu atravessar um precipício e eu não conseguir enxergar com meus olhos uma ponte, eu vou pisar, porque o Senhor pediu para eu atravessar. Então, é por aí que não é uma coisa doentia, mas eu creio de corpo, de alma, é uma entrega total mesmo. É uma decisão que é dele, é de uma espiritualidade que eu sei que é muito, muito responsável e que eu acredito e que é assim esses anos todos, sabe? Uhum. Isso é importante, eu entendo, né? Porque o trabalho ele vai entra e é difícil, da gente perceber, o espírito é famoso, não existe isso. Não, não É, é, existe. é o objetivo do trabalho, é a sinceridade, né, do trabalho, né? Isso que é o bonito. A Fraternidade Olhos da Luz realiza um trabalho de cura, mas também de assistência social. É. Como você vê o papel da espiritualidade na transformação de comunidades carentes? O Dr. Fritz, certa vez, nos chamou e falou que ele tinha um galpão abandonado e ele foi e pediu que ali fosse construído um educandário para que os jovens não perdessem a oportunidade por falta de recurso nessa encarnação. E hoje em dia ali acontece cursos que são entregues gratuitamente para a população, panificação elétrica, solda, é, bom, agora que estou lembrando, e tem costura. Então, isso forma muitos alunos, empresas buscam esses alunos lá na escola, Isso é muito não importante. paga nada, tudo que é produzido na padaria é entregue para a comunidade, é entregue para os alunos levar para casa, alimenta as pessoas no final de semana. Então, a espiritualidade em relação à comunidade, ela traz um impacto de união. Por exemplo, quando acontece o curso de cabeleireiro, o profissional ele vai estar aprendendo ali a profissão e vai estar atendendo gratuitamente na PAI, nos asilos. Então, você aprende uma Maravilha. profissão sem esquecer que as pessoas têm dificuldade. Então, você doa.
durante o percurso de aprendizado também. E assim acontece com todos os cursos, então o impacto é muito positivo. É uma obra Sim, sim. social mesmo. É, Sim, é uma obra que tem que se expandir em todos os setores, em todos os lugares, né? é desde Porque 2008, isso aí, e escola é. imagino o trabalho. E a educação, né, é tão importante, né, É, pro espírito, né? E ali você não ensina só uma profissão, você ensina a caridade, a entrega também, né? é. Aí a pessoa que está recebendo que vai, aí depende da pessoa. O que que eu vou fazer com esse tesouro, né? Ah, E a escola teve oportunidade várias vezes, e às vezes tem essa oportunidade de trabalhar também com o Centro Socioeducativo, que trabalha com jovens infratores também, onde nós aprendemos demais com esses meninos que em algum momento da vida descuidaram um pouquinho. É, isso é importante porque todos nós merecemos a segunda, a terceira, a quarta oportunidade, né? Que a espiritualidade nos dá, né? Imagina. todo dia. Aqui tem uma pergunta, em meio a tantas pessoas buscando respostas e curas, como você mantém sua energia equilibrada para continuar ajudando sem se sobrecarregar? Em primeiro lugar, é a certeza de Jesus. Essa certeza de Jesus nos dá um norte no meio de furacões e vendavais, sabe? A leitura, ela ajuda muito, o estudo ajuda muito, porque a gente, quando lê, a gente amplia o nosso entendimento, a nossa concentração, ela fica mais sólida. Mas é muito importante que Voltou. a gente consegue encontrar respostas quando nós estamos estudando, lendo uma obra. A gente busca e encontra resposta para os momentos mais difíceis da nossa vida. Então, é o caminho que todos nós aprendemos. Resta a nós todos estar aprendendo a mesma lição, mas conseguir seguir essa mesma lição. Sim, isso é importante. O que acontece com aquelas pessoas que vêm pedindo cura, mas passam por enfermidades que precisam vivenciar para aprender algo? Olha, mesmo que eu contraria muitas pessoas, eu preciso discordar, porque se Deus entregar para alguém uma doença para que ela aprenda, isso vai ser castigo. Sim. Agora, a gente aprende que numa programação, na construção encarnatória, essa programação encarnatória, você vai estar ajudando nessa construção e muitas vezes você pede para ter uma enfermidade, a enfermidade ela é concedida ou não. E acontece também que no decorrer da sua caminhada, da sua trajetória, isso modifique. Uhum. Então a gente só esbarra na misericórdia do Senhor, mas nunca no castigo de uma enfermidade para aprender. Sim, acho que as palavras, né, quando, né, foram usadas de forma, né, errada, porque a espiritualidade não castiga, não, a espiritualidade amiga, né, que nos ama de verdade, ela não oprime, não empurra, ela educa, ela nos ajuda, né? Então, como você mesmo falou, né? Nada é certo ali, não é um destino da pessoa, né? Ao longo da vida a gente vai mudando, né? E Como você falou, isso. o que entrega o aprendizado para a gente é esse amor de Deus o tempo todo, faz com que a gente Hum, raciocine a nós mesmos o tempo todo, né? é verdade, isso é verdade. Algumas situações podem estar ligadas, aqui você já meio que respondeu, ligadas a processos de aprendizado ou débito espiritual, né? Como o Dr. Fritz lida com isso? Esclarecendo, Hum, esclarecendo. Não existe maior apoio para uma pessoa que está passando qualquer aflição do que o esclarecimento, saber que existe uma janela e uma porta. E que Deus, ele não castiga, Deus não impõe sofrimento para ninguém. o acolhimento, né? Acho que O acolhimento, né, exatamente, o o, acolhimento. o acolhimento é o melhor instrumento que a espiritualidade nos ensina. Sem Exatamente. preconceito, sem querer saber de onde a pessoa está vindo, o que que ela está trazendo. Ele acolhe seres humanos e animais. Já Aham, pessoas às vezes levam passarinho
para ele ver o passarinho. E ele olha o passarinho, Sim, respeita a ano vida. passado tiveram alguns animais, acho que um Sim, cachorro, sim, os dois. cachorrinhos, sim, Foi tão bonito sim, aquilo. os É, cachorrinhos. e ele fez questão de ir, eu achei aquilo fantástico, porque eles também merecem, né? Merece. Aqui agora está entrando numa parte da saúde mental, né? Que é uma questão que na atualidade está sendo muito falado, que é importante a gente falar sobre, né? Sim, Quanto mais a gente falar, a gente quebra o estigma, sim. quebra a vergonha que muitas pessoas têm de pedir ajuda. Isso que a gente, né, que às vezes aqui no canal a gente sempre fala, não tenha vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda, você não é menor. Você está se amando, você está querendo se entender, né? Muito bom. Então, assim, a pergunta é: a depressão pode ser ajudada espiritualmente? Existe algo também que deve ser feito no plano físico? Total. Eu acho que a união da medicina física e espiritual, ela estabelece recuperação e refazimento. Dr. Fritz, ele entregou para nós uma fala que eu acho muito importante. Ele diz que a depressão é o limite do homem forte, que não é nunca o limite do homem fraco. E ele Hum, traz o seguinte, que a depressão, quando ela chega até nós, ela está nos aconselhando, ela está nos orientando que alguma coisa precisa mudar, que nós ah, precisamos redirecionar o nosso caminho e ter esse olhar bom de que a depressão é culpa de quem poderia reagir, sair da cama e não consegue. hum, Então, hum, ela é uma enfermidade real. E o acolhimento. Existe medicações homeopáticas, medicações alopatas, existe, mas sem que seja agregado ao tratamento espiritual, ao passe, à cirurgia perispiritual, sem que tenha uma conversação fraterna com a pessoa, um acolhimento dessa pessoa, não é possível sair, às vezes, muito desse precipício e que é um precipício imaginário, mas que pode engolir um ser humano se ah, ele não pede ajuda, como você mesmo colocou. Pedir ajuda é um ato de coragem, é, nunca um ato de fraqueza. Pode se nunca. mudar, pode ajudar e pode curar, sim. Sim, eu acho que nesse ponto e quem está sendo o veículo é abraçar, é dar o apoio, sem querer julgar, fazer perguntas. Naquele momento, a pessoa tem que se sentir recebendo apoio, né? Porque muitas vezes a pessoa está já desistindo dela mesma e desacreditada é a palavra, né? E E ó, nisso ela desacreditado por ela mesma, né? por ela mesma. E quando a gente abraça e fala, não, a vida te chama, a vida precisa de você, né? É, isso é muito, muito importante. É importante. Aqui agora tem uma pergunta sobre desenvolvimento mediúnico, tá? Tá. Ah, para aqueles que sentem o chamado da mediunidade, mas não sabem por onde começar, qual conselho você daria? Ter mais confiança em si, Ah, porque Deus tem. E se tem esse chamado, a espiritualidade também tem confiança em você. Então, você precisa se dar essa oportunidade. como desenvolver essa sensibilidade de forma ética e responsável? Primeiro, essa sensibilidade já existe. Se teve o chamado, ela já existe. Uhum, E existe um termômetro imperecível que é a nossa consciência. Essa não nos engana e não nos ilude. Então, a gente sabe quando acontece alguma coisa que não deveria acontecer. Então, a gente está sempre atento a essa vozinha íntima e não ignorar ela jamais. uhum. Os valores nos direcionam, mas a consciência nos orienta de forma indescritível. As perguntas que me enviaram, elas chegaram ao fim. Ah, nós tínhamos aqui
10 perguntas, né? Umas 12, não, 12 ou 13 perguntas. Agora, existem algumas perguntas das pessoas que estão enviando. Que bom, Ah, que bom, que então, oportunidade. né, então eu vou ler para você Eu queria essas falar só perguntas. uma coisa. Você é de Pode um falar. carisma encantador, filho. Deus te abençoe. Obrigado, obrigado. Muita gratidão. Vamos Muita continuar. gratidão mesmo. Aqui se eu receber uma cirurgia sábado, Tá. aí no caso, essa pessoa está perguntando se ela pode ir no domingo, né? Como ela frequenta a Umbanda, se ela pode ir normalmente no encontro, né? Na gira da Umbanda. Amo a Umbanda, conheço a Umbanda, tenho um respeito enorme pela Umbanda. Eu também. O importante, depois do tratamento, é que a sua tarefa lá no trabalho, ela seja é, feita com mais cuidado, para você não forçar o seu corpo, não carregar peso. Essa conversação, se você, no caso, vai dar passividade, é importante que nesse dia você pode estar auxiliando como vibracional para estar detendo em você um pouco mais de energia, que a espiritualidade, acredito que a sua espiritualidade gostaria muito que você tivesse esse cuidado com você, tá? Você pode ir sim, mas tendo esse cuidado para não despender muita energia nesse dia. A Umbanda é muito querida, assim. Eu tenho um Não, demais, carinho, mora aqui no meu demais. coração. Então, nos nossos corações, então. Sim. Ahn, o que você sugere para nós aprendermos a escutar nossos mentores, nossos amigos espirituais, mais claramente? Ficar em silêncio com você mesmo. Hum, Sabe? A gente está pensando em Deus, está pensando porque eu preciso levar o meu pensamento, gente está sempre buscando e nós deixamos a nossa mente cheia e nós esquecemos que precisamos esvaziá-la um pouquinho. Então, se eu buscar fechar os meus olhos, como você fez logo no início, para pensarmos nós mesmos, nós vamos começar a dar oportunidade para esse desenvolvimento pineal para estar auxiliando a nossa audição mediúnica. Então, uma forma muito importante da gente estar permitindo esse desenvolvimento é pelo menos 2 minutos, 2 minutos de silêncio com a gente mesmo. sim. Tem uma pergunta, como que ah, nós, familiares ou amigos de pessoas que estão passando por questões psicológicas, desequilíbrios, né, psicológicos, como é que, né, numa visão espiritual, mas como é que a gente pode estar lidando e ajudando essas pessoas? O importante, eu penso, que nos coloquemos numa posição neutra em Hum, relação ao tratamento. Nesse momento, não existe preconceito, não existe escolha de religião, existe a possibilidade de auxiliar aquela pessoa que você ama. sim. Então, deixar o Uhum, amor conduzir, tá unindo o tratamento físico sem abrir mão do tratamento espiritual, porque claro. é muito importante nos problemas ou desequilíbrios psicológicos, porque muitos têm causa no pretérito, não só no presente. Então, não podemos generalizar, porque cada ser Sim, humano é um universo, é mas verdade. as causas no pretérito, ela existe e a espiritualidade sabe como conduzir para estar trazendo equilíbrio e uma qualidade de vida para essa pessoa. Sim, porque o tratamento espiritual não anula o tratamento Não. convencional, né? De É jeito importante a nenhum. gente Lá frisar isso. na Olhos da Luz, em todos os lugares que a gente está comparecendo, sempre, desde sempre, é dado o seguinte aviso: não pare suas medicações, acompanhe a melhora através de exames. Então, o seu médico, ele prescreveu, o seu médico é que vai estar suspendendo a prescrição. Então, essa é a orientação sempre. Uhum.
E aqui tem uma pergunta assim: se a pessoa não puder ir no dia do tratamento, que a gente vai falar agora, né, que vai ter Aham, amanhã, né, sábado e domingo, sim, ah, pode uma outra pessoa no lugar dela, pode. representando ou não? Pode? Pode, porque existe o tratamento através da pessoa que vai, existe o tratamento através de foto, existe o tratamento através do nome, tudo que vincula a pessoa, auxilia, ajuda e traz resultado, sim. Ah, sim, isso é muito importante. Aqui a gente, lembrando, né, que aqui agora em Londres, amanhã, sábado e domingo, né, nós teremos, né, os 2 dias de encontro e tratamento, né, espiritual, né, com o Dr. Fritz, É né, e a equipe verdade. dele, né, É verdade, graças a amanhã, Deus. né, e lembrando, né, nunca é demais lembrar que é gratuito, É né. gratuito. Eu já falei sobre isso em muitos lugares. Não tem como não ser. O próprio É. Evangelho Uhum. não tem como não ser. Dá de graça o que de graça recebe. Entregue, não Isso é é? verdade. Isso. É isso. Eu tava com essa frase na minha mente. Dai de graça o que de graça recebeis, né? Isso. Aqui tem mais uma pergunta, que as perguntas estão vindo, né? Então, como podemos ajudar os médicos espirituais Hum. perante amigos e conhecidos? Como ajudar os médicos espirituais. É, Está esclarecendo, no caso, a pessoa do que é importante para esses médicos espirituais. É que você seja receptivo, é que você acredite no Hum, que você está sentindo. Porque às vezes você está com um problema, você fala assim, eu já nem sei mais se eu tenho esse problema. Eu já nem acredito mais se realmente eu tenho essa enfermidade. Porque a situação de desânimo muitas vezes nos abate. É natural a gente ficar assim. Então, é você acreditar no que você sente, acreditar no que você está vivenciando, porque a sua certeza é porta aberta para um direcionamento específico necessário. perfeito. É sempre bom a gente estar lembrando, né, do dai de graça, que de graça recebeis, da importância que a espiritualidade, a gente está sempre envolto e conectado com a espiritualidade, né? Então, se a gente está diante de um amigo que está necessitado e de repente a gente não tem como ir num local, uma oração em conjunto, uma oração silenciosa, né? Aquele abraço orando, algo assim, né? Que A sintonia. facilite, que abra a porta, né? Para a espiritualidade, né? Sabendo que ela está ali, Já mas a gente. aconteceu pessoas longe abrir essa porta. Então, isso aí é muito importante. Que existe ainda, né, muita dúvida, né, como a pessoa pode se preparar para ir para o tratamento amanhã, é, será que ela deve ingerir muito alimentos ou Não. ir... Não, a gente quando ingere muito alimento, a gente precisa de gastar muita energia para eliminar esse alimento, para que aconteça a digestão, para que aconteça todo o movimento intestinal. Então, isso gera muito desgaste energético. Então, a gente precisa estar cuidando desse acúmulo de energia. Então, é importante estar comendo uma coisa mais leve, fazer o Aham. jejum, mas de pensamento. Se vier Ah, alguma coisa, principalmente contra você mesmo, será que eu vou conseguir? Eu não sei o que está acontecendo comigo, ou por que que comigo está acontecendo isso? Não ser tão bruto com você mesmo, ser mais sim. caridoso com você mesmo. É o, Sim. é o, é o que pede como tratamento, é misericórdia por você, porque Deus tem muito amor. Porque você vai para um tratamento, mesmo tratamento alopático no médico, no hospital, aqui, né, encarnado, você não vai, né, Não, ingerindo muita coisa, você não vai, né, você vai se preparar. Então, o precisa. tratamento espiritual, ele vai um pouco mais além, né? Além do Vai, físico, a gente, como você falou, e é bom frisar, a gente tem que fazer a dieta mental, né, que eu falo, né? precisa. A gente precisa o máximo que a gente puder, né, de acordo com a nossa capacidade, né, fazer esse jejum,
mental, de energia, se a gente não consegue, eu costumo dizer, se a gente tem dificuldade de concentração, escuta uma música que te lembre algo Sim, feliz e sim. tira a tua sintonia daquela coisa que está te desequilibrando, né? Exato, exato. Né? E Exatamente. isso é muito importante. Pegando um pouquinho assim no seu dedinho, assim, te acompanhando, eu vou voltar lá no começo, Uhum, fechar os olhos e tentar ouvir a própria respiração, como você ali passou de uma forma tão maravilhosa para as pessoas. É um caminho para isso, o preparo. sim. É, você acredita que a gente já está chegando no Eu final? acredito, eu acredito, eu acredito. E eu posso falar, Por favor, o tempo é seu. é, Dr. Fritz, ele é de uma generosidade assim, difícil de eu comentar. É, praticamente em 2003, 2 para 2003, ele falou lá atrás, olha quanto tempo faz, que ele iria estar saindo do país. 2019, ele saiu, olha quantos anos. Tem uma coisa que foi passado para mim sobre algo que me marcou muito que ele fez. E eu vou dizer uma coisa. Uma vez aqui alguém colocou a mão, porque é uma área muito restrita, né? É uma área que não Hum, se deve ficar colocando muito a mão. E eu fiquei com os olhos totalmente sem enxergar. Isso é real para entender que é real quando fala o preparo espiritual, quando fala da espiritualidade, é uma coisa que, no meu caso, chega a ser física. E eu não esqueço que ele veio e fez o barulho de algo descolando. E na hora, nossa. é uma coisa que me deixou em 1985. Primeira vez que Hum, eu deitei os meus olhos sobre o Dr. Fritz, em que ele não só resolveu um problema, uma dor de aqui no ovário, como é que é o nome? É, como é que é o nome? Não, que dá aquelas teias de aranha. Endometriose. Lembrei ah, sozinha. hum, E como resolveu a questão da doença. Então, vou pensar em 85, mais 40 anos, como você falou. E ele nunca em momento nenhum, eu fiquei sabendo de que foi ensinado que teria de entregar alguma coisa para ter outra coisa. Não, eu tenho que aham, perdoar para ser curado. Não, você aprende a perdoar diante da generosidade de Deus, hum, do bem que a espiritualidade entrega. O que nos transforma é esse amor incondicional de Deus, que nos aceita como nós somos. verdade. Então, a mudança, ela não nunca pensa que foi imposto para você uma doença, nunca pense que Deus gosta de ver suas lágrimas. Não. A nossa transformação, ela vai sempre ocorrer a partir desse amor incondicional que ele nos entrega. E é o exemplo que nos transforma. E é esse o caminho que nos leva à transformação, não a dor. Verdade, isso aí é perfeito. Não tem o que a gente acrescentar. Muito Eu obrigada. acho que a generosidade da espiritualidade, né? Eu acho que a gente aprende. Eu adorei essa frase, eu vou escrever para mim. A gente aprende com a generosidade da espiritualidade, com o amor da espiritualidade. Isso é uma frase que a gente tem que ler todo dia, né? Não é, a gente não faz escambo, a gente não faz troca com a espiritualidade, não é comércio, Não, né? A espiritualidade nos dá um pouquinho, aí a gente aprende, ele é sempre com amor, sempre com amor. E aí um dia a gente aprende, nossa, é tanto amor e nós merecemos esse amor. É a que gente muitas vezes a merece. gente não acredita, né? Muitas vezes a gente não acredita. É Nós verdade. temos nove minutos para terminar. Mais alguma coisa que você gostaria de, de falar sobre os tratamentos da manhã? O, o, Ou pode pode falar. falar? Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
É, já são alguns anos que, que o Dr. Fritz ele vem entregar aqui nessa terra de Aura Dourada, não é? Essa oportunidade de, de estar bem, de cura. Mas existe uma oportunidade, sim, mas é uma oportunidade íntima de cada um, de se enxergar merecedor desse amor de Deus, de começar a trabalhar dentro de si essa verdade de que eu mereço ser amado por Deus. Deus, ele me ama, eu sou importante por ele. Não existe eu não mereço, existe eu mereço o amor de Deus. Então, isso tem que ficar gravado na nossa memória. Uhum. Isso é a chave para que a gente não sucumba numa depressão, não nos aprisionemos no calabouço da alma, porque Deus ele nos ama, Deus ele nos quer bem, Deus ele está conosco e é por nós. É isso. É perfeito. Eu Eu acho que eu recebi aqui isso aqui, eu quero dar para você, viu? estou Muita recebendo. gratidão, muita Eu gratidão. agradeço do fundo do coração. Eu costumo dizer que o que a gente tem de precioso na vida é o tempo. É, Né? É uma coisa que eu tenho aprendido muito isso. E então é muita gratidão de você ter dividido esse tempo. E olha nossa, que o seu tempo é bem, né, intenso, né? Você é muito ocupada, né? A gente sabe disso. Então, muita gratidão por ter aí nos dado essa uma hora aqui, né? Quase uma hora de lição de vida. Eu acho que a gente só tem que aprender e tentar seguir, né? Lembrando que, né, a espiritualidade, como você disse, não faz distinção de não, nada, de não, raça, de sexo, de nada. não existe, Não existe distinção, não existe preconceito com a espiritualidade amiga. não Na, existe. na, na linguagem de Deus, não existe preconceito, não existe. Só existe amor incondicional, né? Isso é uma Isso é coisa que coisa daqui. é, Deus é não. coisa daqui, Deus não é. Então a gente termina também com uma oração. Então, como é que a gente pode fazer? Você quer fazer oração? Eu gostaria que você fizesse. Eu gostaria de fechar os meus olhos e ouvir você. Eu gostaria, junto com todos que estão assistindo agora, eu gostaria de fazer parte dessa corrente, fechar os meus olhos e ouvir a sua voz. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos. Então, vamos respirar fundo mais uma vez, para a gente se acomodar no nosso assento, ou na cama, no sofá. Respirar bem fundo e soltar o ar, mas bem devagar. Começando a fechar os olhos físicos, momentaneamente, prestando atenção no nosso corpo, esquecendo os barulhos externos e através do nosso interior, sentindo a presença de Jesus, do amor incondicional do Mestre Jesus, que nos alimenta, que nos fortalece, que ilumina nosso interior, que está sempre conosco, mesmo nos momentos que nós não percebemos a presença dele. Agradecemos a Jesus, esse nosso irmão mais velho, o exemplo de vida que deixou pegadas para que nós pudéssemos segui-lo. Agradecemos aos nossos amigos espirituais. Agradecemos aos amigos da natureza, pedindo não só por nós, mas por
todos os nossos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que sofrem, que neste momento estão sós ou acham que estão, que necessitam de um abraço amigo, que eles sintam nesse momento o abraço amigo de todos nós. Se nós estamos no momento pensando em energias negativas, que a espiritualidade nos envolva em amor, lembrando-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, que somos herdeiros de Deus, merecedores do amor incondicional com cada passo que dermos. E assim, agradecidos ao Dr. Fritz, a nossa querida Eliane, a todas as pessoas que aqui estiveram conosco, encarnadas e desencarnadas, a equipe do Dr. Bezerra e ao patrono deste centro, o nosso querido Eurípides Barçanufo, pedindo a Jesus para encerrarmos este bate-papo com muita gratidão pela vida. Que assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, querida. Muito obrigado, meu amigo. A todos que nos assistem, muito obrigado pelo carinho. Que Jesus continue abençoando e acalentando a todos sempre. Em nome de Jesus, de nosso Senhor, do Senhor Eurípides Bassanufo, que eu amo tanto e respeito tanto. Sim. Deus seja louvado. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, querida. Um beijão para você, um beijão para todos. Lembrando que toda quinta-feira, 8h30, horário de Londres, nós temos o nosso encontro aqui. E nesse mês a gente está falando sobre saúde mental. Meu Muita encontro com gratidão. você. Eu estou nesse encontro, viu? Vamos A assistir. gente, a gente agradece, tá? A gente tem muita gratidão por você, muita gratidão pelo seu tempo. Deus te Então, proteja. amanhã estaremos lá com Amanhã, você, com certeza, em né? nome de Deus. E para quem nos segue, até quinta-feira, um ótimo final de semana. Lembrando que sábado e domingo em Londres tem um tratamento espiritual com o doutor, Sim, com a equipe do Dr. Fritz. E na quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para mais um encontro no Eurípides Barçanufo, Grupo Espírita. amém. Muita gratidão, querida. Deus te proteja. Tchau. Você também. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo.